O silêncio de uma casa muito grande tem um peso diferente. Ele não traz paz, mas sim um vazio que ecoa pelas paredes e lembra a quem mora ali do tamanho da própria solidão. Arthur era um homem de 41 anos que conhecia muito bem esse silêncio opressor. Ele havia passado as últimas 2 décadas construindo um império financeiro invejável. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, e até o que não precisava. Sua mansão era um espetáculo de arquitetura moderna, com vidros imensos e móveis desenhados por artistas famosos. Mas para ele, tudo aquilo não passava de um cenário sem vida. Arthur caminhava por aqueles corredores imensos, sentindo-se apenas um visitante em sua própria casa. A vida dele era feita de números, de contratos assinados e de reuniões intermináveis. No fundo, ele havia construído uma fortaleza de riqueza para esconder a pobreza de seus afetos. Ele não tinha uma família para preencher aqueles quartos vazios, nem amigos que o procurassem sem algum interesse financeiro. Era um homem rico, mas profundamente miserável em sua alma. Foi nesse cenário de luxo frio e solitário que uma nova presença começou a mudar a energia do lugar. O nome dela era Clarice, uma jovem de 27 anos que havia sido contratada para cuidar da limpeza daquela casa imensa. Ela era discreta, dona de passos silenciosos e de um olhar que carregava a profundidade de um oceano calmo. A juventude de Clarice contrastava duramente com a seriedade que marcava o seu rosto. Ela não tinha o sorriso fácil e descuidado das pessoas da sua idade. Pelo contrário, ela trabalhava com uma concentração quase religiosa, como se cada pequeno gesto tivesse uma importância fundamental. Arthur, que estava acostumado a ignorar os funcionários de sua casa, não conseguiu ignorar a presença dela. Muitas vezes, sentamos em nossas salas, mergulhados em nossos próprios problemas, e esquecemos de olhar para quem está ao nosso redor. Se você gosta de histórias que nos fazem refletir sobre a vida e sobre os valores humanos, inscreva-se agora no canal Voz e Histórias Narradas. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas conversas. Deixe o seu curtir e, por favor, escreva nos comentários de qual cidade ou estado você está me ouvindo hoje. Eu leio todos e adoro saber até onde nossa voz chega. Arthur começou a reparar nos pequenos detalhes que envolviam a rotina de Clarice. Ele notava a forma cuidadosa e respeitosa com que ela limpava os vasos de cristal e as estátuas importadas. Ela tocava naquelas peças caras com uma delicadeza rara, como se tivesse medo de quebrar os sonhos de outra pessoa. Ele observava de longe, escondido atrás da porta de seu escritório, intrigado com aquela mulher. Havia um detalhe que apertava o peito daquele homem acostumado a lidar com cifras milionárias. As roupas de Clarice eram sempre impecavelmente limpas, mas extremamente gastas pelo tempo. O tecido de sua blusa já havia perdido a cor original há muitos anos. Mas o que mais chamava a atenção de Arthur eram os sapatos que ela usava para chegar e sair do trabalho. Eles eram velhos, deformados e com os solados tão finos que pareciam não oferecer proteção alguma. Arthur, que tinha dezenas de sapatos caríssimos em seu closet que mal usava, sentia uma pontada de incômodo irracional ao olhar para os pés da jovem. Ele se perguntava como alguém de apenas 27 anos podia carregar um ar de tanta luta e resignação. Outra coisa que o deixava pensativo era o fato de Clarice nunca aceitar nada além do seu salário. A cozinheira da casa sempre oferecia pratos de comida farta para ela levar embora no fim do expediente. A recusa era sempre a mesma, acompanhada de um sorriso polido e um agradecimento sincero. Ela dizia que não era necessário, pegava sua bolsa surrada e saía apressada. Aquele mistério começou a ocupar os pensamentos de Arthur de uma forma que os negócios já não conseguiam fazer. Ele se pegava olhando para o relógio, esperando a hora em que ela chegaria pela manhã. O cheiro de café fresco que ela preparava parecia trazer, pela primeira vez, a sensação de que aquela mansão poderia ser um lar. Mas a distância entre os dois era imensa, separada por barreiras sociais e financeiras.
Certa tarde, o clima da cidade mudou de forma drástica e repentina. Nuvens escuras e pesadas cobriram o céu, engolindo a luz do sol e transformando o dia em noite. O vento começou a uivar forte, balançando as árvores antigas do imenso jardim da propriedade de Arthur. Era o prenúncio de uma daquelas tempestades severas que alagam ruas e param a cidade inteira. O expediente de Clarice havia acabado exatamente no momento em que os primeiros trovões sacudiram as janelas de vidro. Arthur estava na sala de estar, observando a força da natureza através da vidraça, quando a viu caminhar em direção à porta da frente. Ela vestia um casaco fino que não oferecia resistência alguma contra o frio úmido que havia se instalado. Ela segurava um guarda-chuva pequeno e frágil, que claramente não suportaria a ventania que castigava as ruas. O coração de Arthur acelerou de uma maneira estranha, movido por um instinto de proteção que ele não sentia há décadas. Ele deixou a xícara de café sobre a mesa de centro e caminhou a passos largos até o hall de entrada. Ele precisava impedi-la de sair daquela forma. A chuva está muito violenta, você não pode sair assim. As palavras saíram da boca de Arthur antes mesmo que ele pudesse pensar nelas. Clarice parou com a mão na maçaneta da porta grande de madeira e virou-se devagar. Os olhos escuros e profundos dela encontraram os dele, revelando uma surpresa contida. Ela apertou a alça da bolsa e forçou um sorriso educado. Não se preocupe comigo, senhor. O ponto de ônibus não fica tão longe daqui. Ela respondeu com uma voz suave, mas carregada de firmeza. Arthur insistiu, sentindo uma angústia real. Ele ofereceu que o motorista da casa a levasse, ou até mesmo pagar um carro de aplicativo para garantir a segurança dela. Clarice recusou novamente, com a mesma polidez irredutível de sempre. Ela agradeceu a preocupação, abriu a porta e sumiu na cortina de água que caía sem piedade lá fora. Arthur ficou ali parado no hall de entrada, ouvindo o barulho da tempestade e sentindo um aperto inexplicável no peito. A imagem dela caminhando com aquele sapato gasto na enxurrada não saía de sua mente. Era uma agonia silenciosa que ele não conseguia dominar. Nós sabemos como a vida pode ser dura e surpreendente nos seus caminhos. Se você se identifica com histórias de luta, superação e descobertas emocionantes, ajude nosso canal a crescer. Compartilhe este vídeo no grupo da família ou com aquele amigo que valoriza as coisas simples e verdadeiras da vida. Um simples gesto seu faz com que essas histórias encontrem os corações que mais precisam de um abraço em forma de palavras. Aquele homem de 41 anos, racional e controlador, tomou então uma atitude que fugia de todas as suas regras. Ele foi até o quadro de chaves, pegou a chave de um de seus carros mais discretos e desceu para a garagem. Ele não sabia exatamente o que pretendia com aquilo. Ele só sabia que precisava ter a certeza de que ela chegaria em segurança ao seu destino. Arthur saiu com o carro sob a chuva torrencial, prestando atenção redobrada nas ruas inundadas do bairro Nobre. Ele dirigiu devagar até avistar o ponto de ônibus, chegando a tempo de ver Clarice entrar em um coletivo lotado. Ele se posicionou alguns carros atrás do ônibus, iniciando um trajeto que ele não tinha ideia de quão longo seria. A viagem pareceu durar uma eternidade sob a tempestade implacável. Arthur observava através do para-brisa a mudança brutal da paisagem ao redor. Os grandes edifícios espelhados e as calçadas bem cuidadas foram gradualmente desaparecendo. Em seus lugares, surgiram comércios simples, ruas com pouca iluminação e um cenário de abandono que ele raramente via. O asfalto liso e perfeito deu lugar a ruas esburacadas e cheias de poças de água barrenta. O ônibus seguia o seu curso em direção a uma área cada vez mais isolada da cidade, quase nos limites do município. Arthur mantinha a distância, sentindo um desconforto crescente ao perceber a realidade distante em que sua funcionária vivia. Ele jamais imaginou que o trajeto dela fosse tão exaustivo. Finalmente, após mais de 1h30 de viagem, o ônibus parou em um ponto final escuro e deserto. Arthur estacionou o carro alguns metros atrás, apagando os faróis para não chamar a atenção.
Ele viu Clarice descer pela porta traseira do coletivo. O guarda-chuva dela havia quebrado com o vento, e ela caminhava agora desprotegida sob a chuva fria. O asfalto havia acabado ali naquele ponto de ônibus. A partir daquele trecho, havia apenas uma estrada de terra batida que a tempestade havia transformado em um lamaçal escorregadio. Arthur sentiu o estômago revirar ao ver a jovem de 27 anos afundar os seus sapatos gastos naquela lama espessa. Ela caminhava com dificuldade, mas mantinha a cabeça erguida. Ele ligou o carro novamente e passou a segui-la em marcha lenta, mantendo uma distância segura na escuridão. O barulho do motor se misturava ao som forte da chuva batendo na lataria do veículo caro. Clarice caminhou por mais alguns minutos longos e sofridos, afastando-se ainda mais das poucas casas de alvenaria que pontuavam aquela rua de terra. A rua foi ficando cada vez mais estreita, ladeada por um mato alto que balançava agressivamente com o vento. Arthur já estava tenso, segurando o volante de couro com força, preocupado com a segurança daquele lugar isolado. Foi então que a silhueta de Clarice parou diante de uma estrutura na beira da estrada. Arthur freou o carro suavemente e fixou o olhar no vidro embaçado. Ele piscou os olhos algumas vezes, tentando convencer a si mesmo de que a escuridão e a chuva estavam distorcendo a sua visão, mas não estavam. Aquele homem milionário, acostumado ao luxo absoluto, custou a acreditar no que estava bem ali, escancarado na sua frente. O choque foi tão grande que ele sentiu as mãos tremerem sobre o volante do carro. Aquilo não era uma casa. Era um casebre extremamente frágil, construído quase que inteiramente com pedaços de zinco enferrujado. As placas de metal velho formavam paredes tortas e irregulares, parecendo se apoiar umas nas outras para não desabar. O telhado era uma mistura improvisada de telhas quebradas, pedaços de madeira e restos de lona plástica rasgada. Havia pneus velhos e pedras pesadas jogadas por cima do telhado, colocados ali na tentativa desesperada de impedir que o vento levasse tudo embora. A estrutura inteira parecia estar torta, pendendo perigosamente para um dos lados. Era uma moradia que parecia prestes a ruir a qualquer instante, castigada impiedosamente pela força daquela tempestade noturna. O contraste entre a vida de Arthur e a realidade de Clarice bateu nele com a força de um soco no peito. Ele morava em milhares de metros quadrados de puro luxo, em uma casa que resistiria a furacões sem sofrer um arranhão. E a mulher que limpava as suas porcelanas francesas com tanta dedicação morava dentro daquele amontoado de zinco enferrujado. Ele viu Clarice empurrar uma porta de madeira apodrecida que rangia com a força do vento. Ela entrou no casebre e fechou a porta com dificuldade atrás de si. Arthur ficou observando a estrutura de zinco, esperando que alguma luz se acendesse lá dentro. Mas o casebre permaneceu envolto em uma escuridão total, revelando que sequer havia energia elétrica naquele lugar. A chuva continuava a castigar o teto do carro de luxo com uma fúria incansável. Arthur permanecia imóvel no banco de couro macio e aquecido, sentindo um frio na espinha que o ar-condicionado desligado não justificava. Os seus olhos não conseguiam se desviar daquela estrutura precária de zinco e madeira podre. Cada rajada de vento parecia ameaçar desmontar o único abrigo que Clarice possuía no mundo. O som do temporal abafava os próprios pensamentos daquele homem de negócios implacável e sempre tão seguro de si. Pela primeira vez em muitos anos, o dinheiro que ele acumulou nas contas bancárias não lhe trazia qualquer conforto. Ele imaginava o interior daquele casebre escuro e gelado, sem sequer uma lâmpada para espantar o medo da tempestade. Pensava nela com suas roupas úmidas, tentando se aquecer de alguma forma após uma jornada de trabalho exaustiva. A dor que apertava o peito de Arthur era aguda e cheia de uma culpa silenciosa. Aquele choque de realidade fez o mundo de privilégios de Arthur desmoronar em poucos minutos. Ele chegou a levar a mão à maçaneta do carro, movido por um impulso irracional de correr até lá e tirá-la daquele lugar. Mas ele parou, respirou fundo e percebeu que isso apenas a humilharia de forma irreparável.
Clarice era uma mulher de 27 anos que carregava uma dignidade inabalável. Ela sempre recusava qualquer ajuda extra, mantendo a cabeça erguida diante de todas as dificuldades silenciosas que enfrentava. Bater à porta dela no meio da noite seria invadir o único refúgio que ela tinha, expondo a miséria que ela tentava esconder. Muitas vezes, a verdadeira ajuda não está em resolver o problema de forma abrupta, mas em entender o tempo do outro. Se você acredita que o respeito e a empatia são os sentimentos mais valiosos que podemos cultivar, deixe o seu curtir neste vídeo. Aproveite e se inscreva no canal Voz e Histórias Narradas, ativando o sininho para continuar acompanhando nossa jornada. A sua presença aqui é muito importante para nós. Arthur engatou a marcha a ré e manobrou o carro com o máximo de cuidado para não fazer barulho na lama. Ele fez o caminho de volta para casa, mergulhado em um silêncio pesado e cheio de questionamentos profundos. A estrada de terra batida foi dando lugar ao asfalto perfeito, e a iluminação precária foi substituída pelas luzes brilhantes da área nobre. Quando ele finalmente estacionou na garagem imensa de sua mansão, o relógio já passava da meia-noite. A casa estava mergulhada em um silêncio sepulcral, com uma temperatura perfeitamente controlada em todos os ambientes. Ele caminhou pelos corredores largos pisando em tapetes caríssimos, sentindo um nojo repentino de todo aquele excesso. Ele foi até a cozinha iluminada por luzes indiretas e abriu a geladeira repleta de alimentos que ele sequer consumia. A imagem de Clarice caminhando sob a chuva com sapatos furados não o abandonava por um único segundo. Arthur pegou um copo de água, encostou-se na bancada de mármore importado e deixou uma lágrima solitária escorrer pelo seu rosto. A noite de Arthur foi marcada por uma insônia brutal e por reflexões que ele nunca havia se permitido fazer. Ele havia passado os seus 41 anos de vida acreditando que o sucesso financeiro era a única medida de valor de um homem. Mas agora, diante da força de uma mulher que não tinha nada, ele se sentia o mais pobre dos seres humanos. O dia amanheceu com um céu limpo e um sol tímido que tentava secar as poças de água deixadas pelo temporal. Arthur desceu as escadas mais cedo do que o costume, vestindo roupas casuais em vez de seus ternos impecáveis. Ele cancelou todas as reuniões daquela manhã, alegando um mal-estar repentino que não deixava de ser uma meia-verdade. Ele sentou-se na poltrona da sala de estar e esperou o som da chave girando na porta de serviço. Exatamente no horário marcado, os passos suaves de Clarice ecoaram pelo corredor que levava até a cozinha. O coração de Arthur acelerou de forma descontrolada, uma sensação que ele não vivenciava desde a sua juventude. Todos nós guardamos segredos e carregamos fardos que ninguém mais consegue enxergar. Se você já passou por uma situação em que precisou esconder a sua dor atrás de um sorriso, escreva a sua experiência nos comentários. Nós criamos esta comunidade exatamente para acolher as histórias reais de pessoas como você. Compartilhe o seu relato e veja quantas pessoas podem se identificar com a sua força. Ele caminhou devagar até a porta da cozinha e parou no batente, observando a jovem preparar os produtos de limpeza. Clarice usava a mesma saia escura de sempre e uma blusa de botões que parecia ainda mais desbotada à luz do dia. O rosto dela estava um pouco pálido e havia olheiras sutis marcando a pele ao redor dos seus olhos escuros. Bom dia, Clarice. A voz de Arthur saiu um pouco mais rouca do que ele planejava. Ela se assustou de leve, pois não estava acostumada a ver o patrão rondando a casa àquela hora da manhã. Ela se virou rapidamente, secando as mãos no avental com um movimento nervoso. Bom dia, Sr. Arthur, ela respondeu com o tom respeitoso de sempre, abaixando os olhos rapidamente. O senhor precisa de alguma coisa especial hoje? O café já está quase pronto na garrafa térmica. Ele balançou a cabeça negativamente, dando um passo cauteloso para dentro da cozinha espaçosa. Não preciso de nada, obrigado. Eu apenas queria saber se você conseguiu chegar bem em casa ontem. A mentira que envolvia a pergunta fez o estômago dele revirar de culpa e apreensão.
Clarice apertou os lábios por uma fração de segundo antes de oferecer um sorriso ameno e treinado. Cheguei perfeitamente bem, senhor. A chuva apertou bastante no caminho, mas o ônibus não demorou muito a passar. A naturalidade com que ela mentia para proteger a sua própria intimidade quebrou ainda mais o coração de Arthur. Ele sabia que ela havia caminhado na lama, no escuro e sob um vento cortante para chegar àquele amontoado de zinco. Mas ele não podia desmascará-la, não podia arrancar dela a única camada de proteção que lhe restava. Arthur encostou na mesa da cozinha e cruzou os braços, tentando manter uma postura relaxada que estava longe de sentir. É muito difícil ver alguém que valorizamos passar por necessidades e não saber como estender a mão de forma correta. Se alguma história do nosso canal já tocou o seu coração ou o fez ver a vida de uma forma diferente, ajude a nossa voz a chegar mais longe. Compartilhe este vídeo no seu grupo de mensagens com aquela pessoa especial que adora uma boa história de vida. O seu compartilhamento é a maior força que temos para continuar produzindo. Sabe, Clarice, esta casa é grande demais para uma pessoa só, e o silêncio às vezes se torna ensurdecedor. Ele começou a falar, medindo cada palavra. Ela parou de arrumar os panos de limpeza e olhou para ele com uma expressão de surpresa genuína. Arthur nunca havia compartilhado um pensamento pessoal com ela em todos os meses em que ela trabalhava ali. Eu passo os dias cercado de pessoas que só se importam com o que eu posso oferecer a elas financeiramente. Ele continuou, sentindo uma necessidade urgente de desabafar. Eu construí tudo isso aqui, acreditando que seria o suficiente para ser feliz. Mas a verdade é que eu não sei sequer o nome dos vizinhos que moram na casa ao lado. Clarice permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando a confissão inesperada do homem rico e solitário. Ela sempre o enxergou como uma figura distante, quase inalcançável, protegido por muros de arrogância e muito dinheiro. Ver as defesas dele caírem daquela forma a deixou desarmada e comovida. A solidão não escolhe o tamanho da casa, Sr. Arthur. Ela disse suavemente, escolhendo as palavras com o seu cuidado habitual. Às vezes, as paredes mais difíceis de derrubar não são feitas de tijolos, mas dos medos que nós mesmos construímos por dentro. A profundidade daquela resposta acertou Arthur em cheio, fazendo-o perceber o abismo de sabedoria que existia entre eles. Ela, morando em um lugar que o vento ameaçava destruir, tinha uma fundação emocional infinitamente mais sólida do que a dele. Ele se afastou da mesa e deu um passo na direção dela, reduzindo o espaço físico que os separava. Como você consegue manter essa paz no olhar, Clarice? Ele perguntou, com uma vulnerabilidade que não tentou esconder. Você é tão jovem, tem apenas 27 anos, mas parece compreender a vida de uma forma que eu nunca consegui. Ela sorriu, um sorriso pequeno e carregado de uma melancolia que ele agora começava a decifrar. A vida não me deu a opção de não entender as coisas rápido, Senhor. Quando não temos muitas escolhas, aprendemos a encontrar paz nas coisas que ninguém pode nos tirar. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas correm atrás do vento, esquecendo que as maiores riquezas não podem ser compradas. Se você também acredita que o amor, o caráter e a paz de espírito são os nossos maiores tesouros, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe também nos comentários de qual cidade você nos acompanha hoje. Quero muito saber de onde vem a energia boa que vocês nos enviam. A conversa foi interrompida pelo toque estridente do telefone fixo da cozinha, quebrando a atmosfera íntima que havia se formado. Clarice pediu licença com um aceno de cabeça e voltou a se concentrar em suas tarefas domésticas. Arthur voltou para a sala de estar, sentindo que uma semente de algo muito poderoso havia acabado de ser plantada em seu peito. Nos dias que se seguiram, a rotina da casa mudou de uma forma sutil, mas profundamente significativa. Arthur passou a passar mais tempo em casa, inventando desculpas para trabalhar do próprio escritório ou da sala de jantar.
O objetivo dele era simples. Ele precisava estar perto dela, observar os movimentos dela e ouvir o som da voz dela. Ele começou a se oferecer para ajudá-la em tarefas pequenas, como alcançar um objeto em uma prateleira alta ou carregar uma caixa mais pesada. Clarice inicialmente recusava, sentindo-se incomodada com a quebra de hierarquia e com a proximidade incomum do patrão. Mas a insistência gentil e respeitosa de Arthur acabou derrubando as primeiras barreiras de desconfiança dela. Eles começaram a conversar durante os intervalos do trabalho dela, trocando meias palavras que carregavam significados inteiros. Arthur falava sobre a sua infância rigorosa, sobre as cobranças de um pai ausente e sobre o vazio do mundo dos negócios. Clarice ouvia tudo com atenção, oferecendo conselhos simples e maduros que acalmavam o coração atormentado daquele homem. Em troca, ela contava histórias amenas sobre o seu próprio passado, sempre tomando o cuidado de não revelar a dura realidade de seu presente. Ela falava sobre o amor pelos livros antigos, sobre a vontade de aprender a cozinhar pratos complexos e sobre sonhos simples que haviam sido adiados. Arthur absorvia cada detalhe, guardando aquelas informações como se fossem as joias mais valiosas do mundo. O sentimento de proteção que nasceu naquela noite de tempestade havia se transformado em uma admiração profunda e irremediável. Arthur estava completamente fascinado pela beleza simples e pela força interior daquela jovem mulher. Ele, um homem de 41 anos, sentia-se um adolescente experimentando os primeiros tremores da paixão. As emoções humanas são como um labirinto complexo, cheio de caminhos inesperados e surpresas que mudam o nosso destino. Se você está gostando de acompanhar o nascimento desse sentimento tão bonito, lembre-se de deixar o seu curtir neste vídeo. Inscreva-se no canal Voz e Histórias Narradas e faça parte da nossa família. O seu apoio é o que mantém as nossas histórias vivas e cheias de propósito. Mas o segredo que ele guardava pesava sobre a sua consciência como uma bigorna de chumbo. Cada vez que Clarice pegava a bolsa para ir embora ao final da tarde, a imagem do casebre de zinco invadia a mente dele. Ele sabia para onde ela estava indo, sabia do frio e da escuridão que a esperavam no final daquela estrada de terra. Ele passava noites em claro no escritório, desenhando planos mirabolantes para tirá-la daquela situação sem ofender o seu orgulho. Ele pensou em oferecer um aumento de salário desproporcional, mas sabia que ela desconfiaria da atitude repentina. Pensou em alugar um apartamento e inventar que fazia parte dos benefícios do emprego, mas a dignidade dela não aceitaria tal absurdo. A verdade é que Clarice não era uma mulher que se deixaria comprar ou que aceitaria caridade disfarçada de generosidade. Ela havia construído a sua vida em cima de muito esforço, e a sua honra era a sua única posse inegociável. Arthur precisava encontrar uma forma de entrar na vida dela não como um salvador rico, mas como um homem comum. Foi em uma tarde de quinta-feira, enquanto Clarice limpava a imensa estante de livros da biblioteca, que uma oportunidade real se apresentou. Ela segurava um livro antigo de poesias com um cuidado reverencial, passando os dedos pelas páginas amareladas com uma doçura fascinante. Arthur observava a cena da porta do escritório, incapaz de desviar o olhar daquela imagem poética. "Este é o meu livro favorito da estante inteira, Sr. Arthur." Ela murmurou, quase como se falasse consigo mesma. "As palavras escritas aqui têm o poder de fazer a gente esquecer a dureza do mundo lá fora, nem que seja por alguns minutos." Arthur caminhou até ela em passos silenciosos, parando a uma distância curta o suficiente para sentir o perfume simples que ela usava. "Eu confesso que nunca li esse livro, Clarice." Ele mentiu, pois conhecia cada poema daquela edição rara. "Na verdade, eu venho sentindo uma vontade imensa de voltar a ler, mas me sinto um pouco perdido." Ele fez uma pausa calculada, olhando profundamente nos olhos escuros da jovem, que agora prestava total atenção nele. "Você se importaria de me fazer companhia no jardim por alguns minutos e ler um desses poemas para mim? Eu sinto que preciso de algo que acalme a minha mente hoje."
Clarice hesitou, segurando o livro contra o peito como se fosse um escudo protetor. A ideia de sentar no jardim com o seu patrão milionário para ler poesias fugia completamente de qualquer roteiro imaginável. Mas havia uma sinceridade tão dolorosa nos olhos daquele homem maduro que ela não encontrou forças para dizer não. Eles caminharam juntos até o jardim de inverno, um lugar repleto de flores raras que Arthur raramente visitava. Sentaram-se em um banco de madeira debaixo da sombra de uma árvore frondosa, separados por uma distância respeitosa e cautelosa. O coração de Arthur batia em um ritmo alucinante, anunciando que aquele simples gesto marcaria um caminho sem volta na vida dos dois. Gostaria que eu continuasse com a história. O vento suave do jardim de inverno balançou as folhas das plantas raras, criando um som relaxante. Clarice abriu o livro de poesias com uma reverência que impressionou o homem rico sentado ao seu lado. Ela pigarreou de forma discreta, ajeitando a postura no banco de madeira antes de começar a ler. A voz dela soou macia, preenchendo o silêncio daquele espaço imenso com uma melodia reconfortante. Ela não lia de forma mecânica, mas sentindo cada palavra como se a poesia fosse parte de sua própria alma. Arthur fechou os olhos por um breve instante, deixando-se levar pela doçura daquele momento inesperado. O poema falava sobre almas invisíveis que caminham pelo mundo carregando universos inteiros dentro de si. Falava sobre a beleza escondida nas coisas simples e sobre o amor que nasce nos lugares mais improváveis. Cada verso parecia ter sido escrito exatamente para descrever a mulher de 27 anos que o lia. Arthur não prestava mais atenção na rima ou na métrica das palavras antigas. Ele estava hipnotizado pelo movimento dos lábios dela, pela expressão serena de seu rosto e pela luz do sol refletindo em seus cabelos. O homem de 41 anos, acostumado a comandar reuniões tensas, sentia-se desarmado e em paz. Muitas vezes, a paz que tanto procuramos está escondida em um momento simples que não custa dinheiro algum. Se você valoriza essas pequenas alegrias da vida, não se esqueça de curtir este vídeo para nos ajudar a crescer. Inscreva-se no canal Voz e Histórias Narradas e ative o sininho para receber nossos próximos encontros. A sua companhia aqui é o que dá sentido ao nosso trabalho diário. Quando ela terminou a leitura, um silêncio confortável se instalou entre os dois. Clarice fechou o livro e repousou as mãos sobre o colo, esperando alguma reação de seu patrão. Arthur abriu os olhos devagar, encontrando o olhar escuro e profundo dela fixo no seu. Isso foi absolutamente lindo, Clarice. Ele disse com uma sinceridade que fez o coração dela acelerar. Eu passei a vida inteira cercado de coisas caras, mas acho que nunca ouvi algo de tanto valor. O elogio fez o rosto da jovem corar levemente, uma reação pura que ela tentou disfarçar abaixando a cabeça. A partir daquela tarde no jardim, uma ponte invisível e forte começou a ser construída entre os dois mundos. A rotina da mansão milionária mudou de forma definitiva e silenciosa. Arthur parou de se trancar no escritório durante todo o dia e passou a buscar a companhia dela sempre que possível. Ele inventava motivos para estar na cozinha enquanto ela preparava o café da tarde. Fazia perguntas sobre como ela cuidava das orquídeas ou sobre qual produto deixava a madeira com aquele brilho. Clarice, percebendo o interesse genuíno dele, começou a baixar suas defesas e a conversar com mais naturalidade. Eles descobriram afinidades surpreendentes para duas pessoas com vidas tão absurdamente diferentes. Ambos gostavam do silêncio das manhãs, preferiam o cheiro de terra molhada ao perfume das cidades grandes. Compartilhavam também uma solidão profunda, embora a de Arthur fosse cercada de luxo e a de Clarice fosse cercada de necessidades. O amor e a amizade verdadeira não conhecem barreiras de idade, de conta bancária ou de classe social. Se você já viveu uma história onde o sentimento falou mais alto do que as diferenças, compartilhe essa experiência conosco. Escreva nos comentários um pouco da sua vivência e aproveite para nos dizer de qual cidade ou estado você está assistindo. Eu amo ler cada relato que vocês deixam aqui.
O segredo que Arthur guardava sobre o casebre de zinco continuava a atormentar suas noites de sono. Ele sabia que o inverno estava se aproximando rápido, trazendo ventos frios e chuvas ainda mais severas. A ideia de Clarice, dormindo sob aquele teto de lona e metal enferrujado, o deixava doente de preocupação. Ele precisava agir, mas sabia que um passo em falso destruiria a confiança que haviam acabado de construir. Clarice era orgulhosa demais para aceitar esmolas, e a dignidade dela era o seu bem mais precioso. Arthur então elaborou um plano sutil para começar a ajudá-la sem ofender a sua honra. Ele passou a fazer compras de supermercado exageradas, trazendo quantidades de comida que 10 pessoas não comeriam. Quando os armários já não tinham mais espaço, ele chamou Clarice na cozinha com uma expressão preocupada. Ele apontou para as sacolas cheias de mantimentos de primeira linha e suspirou de forma teatral. Clarice, eu cometi um erro absurdo na hora de encomendar as compras deste mês. Ele mentiu, tentando parecer chateado. Eu não suporto a ideia de jogar comida fora. É algo que vai contra os meus princípios mais básicos. Você me faria o enorme favor de levar o excesso para sua casa? Ela olhou para as sacolas repletas de carnes nobres, frutas frescas e alimentos que ela raramente podia comprar. O instinto inicial dela foi recusar, como sempre fazia com as sobras oferecidas pela cozinheira. Mas a forma como ele pediu, colocando-a na posição de alguém que estaria resolvendo um problema dele, a fez hesitar. Se você conhece alguém que tem dificuldade em aceitar ajuda, mesmo precisando muito, você entende essa situação. Envie este vídeo para aquela pessoa querida que precisa aprender que receber carinho também é um ato de nobreza. Compartilhe no seu grupo de mensagens e ajude a espalhar essas reflexões tão importantes para a nossa vida. As boas histórias merecem ser passadas adiante. Eu posso levar algumas coisas, Sr. Arthur, para que não se estraguem. Ela respondeu com cautela, escolhendo poucas sacolas. Arthur sentiu um alívio imenso invadir o peito ao ver que a sua estratégia havia funcionado, mesmo que parcialmente. Ele se ofereceu para chamar um carro de aplicativo para levá-la, alegando que as sacolas estavam pesadas demais para o ônibus. Para a surpresa dele, Clarice aceitou a corrida, pois de fato não conseguiria carregar aquele peso todo. Mas ela pediu para descer no ponto final do ônibus, dizendo que a sua casa ficava bem ali perto. Arthur não questionou, engolindo a seco a mentira que ela contava para proteger o seu segredo. Ele sabia que ela ainda teria que caminhar pela estrada de lama carregando o peso, mas ao menos teria comida farta por semanas. Aquela pequena vitória deu a Arthur uma sensação de propósito que ele não sentia nos negócios há décadas. Ele estava aprendendo a cuidar de alguém, e isso preenchia o vazio frio de sua mansão. As semanas se transformaram em 2 meses de uma convivência harmoniosa e cada vez mais próxima. O abismo inicial entre o patrão de 41 anos e a funcionária de 27 anos parecia ter desaparecido. Eles riam juntos de coisas banais, e o olhar dela já não se desviava do dele com tanta frequência. O coração humano é capaz de se curar de feridas antigas quando encontra um porto seguro para descansar. Se você sente que este canal tem sido um espaço de acolhimento para você, não deixe de se inscrever. Ative o sininho para que o YouTube avise sempre que tivermos uma nova conversa por aqui. E lembre-se de curtir o vídeo, pois isso fortalece muito o nosso vínculo. Tudo parecia caminhar para uma aproximação natural, até que uma terça-feira cinzenta quebrou a paz recém-descoberta. Arthur acordou cedo, preparou o próprio café e sentou-se na sala de estar esperando o som da chave na porta. Mas o relógio marcou o horário habitual, e a porta de serviço permaneceu trancada. Ele esperou mais meia hora, pensando que o trânsito ou algum atraso no ônibus fossem os culpados. O tempo foi passando de forma angustiante, e o silêncio da casa voltou a ser opressor e assustador. Ao meio-dia, Arthur já andava de um lado para o outro no escritório, com o celular nas mãos, sem saber o que fazer.
Clarice nunca havia faltado um único dia de trabalho e sequer havia ligado para avisar sobre qualquer imprevisto. A mente do empresário começou a criar cenários terríveis, lembrando-se da fragilidade do casebre onde ela morava. E se o teto de zinco tivesse desabado durante a noite? E se alguém tivesse feito mal a ela naquela estrada escura? A angústia apertou a garganta dele, sufocando qualquer traço de racionalidade que ele ainda tentasse manter. Arthur não suportou esperar até o dia seguinte para descobrir o que havia acontecido com a mulher que havia transformado a sua vida. Ele pegou as chaves do carro discreto, ignorou uma reunião importante que teria à tarde e saiu da garagem. O trajeto até a periferia distante pareceu muito mais longo e tortuoso sob a luz pálida daquela tarde nublada. O asfalto foi novamente substituído pela rua esburacada, e a pobreza da região se revelou sem os disfarces da noite. Arthur dirigia com o maxilar travado, sentindo o medo pulsar nas veias enquanto se aproximava do ponto de ônibus final. A estrada de terra batida estava seca daquela vez, levantando uma poeira vermelha que sujava o carro importado. Ele seguiu pelo caminho estreito cercado de mato alto, com o coração batendo descompassado no peito. Quando ele finalmente avistou o amontoado de zinco enferrujado e madeira torta, freou o carro bruscamente. É nos momentos de desespero e de incerteza que descobrimos a verdadeira força dos nossos sentimentos por alguém. Se você já sentiu um medo profundo de perder uma pessoa especial, escreva a sua história nos comentários. Aproveite e inscreva-se no canal para continuarmos juntos desbravando esses caminhos do coração humano. Não esqueça de deixar o seu curtir, ele é o nosso termômetro de carinho. O casebre parecia ainda mais frágil e miserável sob a luz do dia do que na noite de tempestade. As placas de zinco estavam remendadas com arames finos, e a porta de madeira parecia prestes a cair dos batentes. Não havia sinal de movimento ao redor, nenhum som de vozes, apenas o barulho do vento soprando o mato ralo. Arthur saiu do carro, sentindo os sapatos caros afundarem na terra fofa ao redor da propriedade improvisada. Ele caminhou até a porta com passos pesados, sentindo um nó doloroso se formar na boca do estômago. Ele levantou a mão trêmula e bateu 3 vezes na madeira podre, chamando pelo nome dela com a voz embargada. Clarice, você está aí dentro? Sou eu, Arthur. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Ele bateu novamente, dessa vez com mais força, temendo que o pior tivesse acontecido. Foi então que ele ouviu um gemido baixo e arrastado vindo do interior escuro do casebre de zinco. Ele não pensou 2 vezes antes de empurrar a porta, que cedeu facilmente com um rangido triste. O interior da casa era um único cômodo abafado, que cheirava a umidade acumulada e a poeira antiga. A luz entrava pelas frestas do teto irregular, iluminando um cenário de escassez que fez Arthur prender a respiração. Não havia móveis de verdade, apenas caixotes de feira improvisando prateleiras e um fogão velho de 2 bocas. No canto mais escuro do cômodo, havia um colchão fino apoiado sobre estrados de madeira rachados. Foi ali, encolhida sob um cobertor gasto, que Arthur encontrou a mulher que não saía de seus pensamentos. Clarice tremia violentamente, com o rosto pálido banhado de suor e os lábios ressecados pela febre alta. Ela estava sofrendo as consequências de meses de privação, de frio e da exaustão de uma vida dura. Arthur correu até ela, caindo de joelhos no chão de terra batida, sem se importar com a sujeira em suas roupas. Ele tocou o rosto dela com as 2 mãos, sentindo a pele queimar sob os seus dedos preocupados. Clarice, meu Deus, você está ardendo em febre. Ele sussurrou em desespero, tentando acordá-la. Ela abriu os olhos lentamente, lutando contra a confusão mental causada pela temperatura alta de seu corpo doente. O olhar dela demorou a focar no rosto do homem ajoelhado ao seu lado. Quando ela finalmente o reconheceu, uma expressão de choque profundo misturou-se à dor que ela sentia. A respiração dela acelerou, e ela tentou se afastar, encolhendo-se ainda mais contra a parede de zinco torta.
Senhor Arthur, a voz dela saiu como um sopro fraco e assustado. O que o senhor está fazendo aqui? Como o senhor encontrou este lugar? A vergonha inundou os olhos escuros da jovem, que tentou esconder o rosto com as mãos trêmulas. O segredo que ela guardava com tanto sacrifício havia sido exposto da forma mais cruel e humilhante possível. A vergonha é um dos sentimentos mais dolorosos que um ser humano pode experimentar. Ela queima o rosto, aperta a garganta e faz com que a pessoa queira desaparecer da face da terra. Clarice sentia exatamente isso enquanto tentava se encolher no colchão fino, apoiado no chão de terra. O homem mais rico que ela conhecia estava ali, ajoelhado na poeira de sua miséria. Arthur não recuou diante do choque e da vergonha que paralisavam a jovem de 27 anos. Ele não se importava com a sujeira que grudava no tecido caro de sua calça de alfaiataria. A única coisa que importava para aquele homem de 41 anos era o calor febril que emanava do corpo dela. Ele segurou as mãos trêmulas de Clarice com uma firmeza gentil e protetora. Eu precisei vir, Clarice. Eu não podia suportar a ideia de que algo ruim tivesse acontecido com você. A voz dele embargou, traindo a emoção profunda que ele lutava para controlar. Ele olhou ao redor, absorvendo os detalhes cruéis daquele casebre de zinco enferrujado. Não havia sequer um copo de água limpa por perto para umedecer os lábios rachados da mulher que ele amava em silêncio. Ela tentou puxar as mãos, movida por um resto de orgulho que a febre alta ainda não havia destruído. O Senhor não deveria ver isso. O Senhor não pertence a este lugar sujo. As lágrimas finalmente escaparam dos olhos escuros dela, lavando o rosto pálido e suado. O peito de Arthur se contorceu em uma agonia muda ao ver a dor na alma daquela mulher tão forte. Nós sabemos que o orgulho muitas vezes nos impede de receber o carinho e a ajuda que tanto precisamos. Se você entende o quanto é difícil abaixar a guarda e permitir que alguém cuide de você, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes e cheias de significado. Deixe o seu curtir neste vídeo para sabermos que estamos tocando o seu coração. Arthur ignorou os protestos fracos dela e tomou uma decisão rápida, movido pelo desespero e pelo instinto de proteção. Ele pegou o cobertor gasto que a cobria e a envolveu com cuidado, como se ela fosse feita do cristal mais frágil. Clarice era leve demais para a idade que tinha, revelando as marcas silenciosas da fome que ela escondia. Ele a levantou nos braços, sentindo o peso da responsabilidade bater contra o seu peito junto com o coração acelerado. Ela tentou resistir, murmurando palavras desconexas sobre o trabalho e sobre a vergonha de sujar a roupa dele. Mas a exaustão venceu a batalha, e ela encostou a cabeça no ombro largo do patrão, rendendo-se ao cansaço extremo. Arthur caminhou para fora do casebre com passos firmes, chutando a porta de madeira apodrecida para abrir caminho. O vento frio da tarde bateu contra os dois, fazendo o corpo frágil dela tremer ainda mais. Ele apertou o abraço, caminhando rápido pela terra fofa até alcançar o carro estacionado na estrada de lama. Ele abriu a porta do passageiro com dificuldade, depositando Clarice no banco de couro macio com extrema delicadeza. Ele reclinou o encosto. Quando finalmente cruzaram os grandes portões de ferro da mansão, a noite já começava a engolir a luz do dia. O médico já esperava na porta de entrada, com a sua maleta preta e uma expressão de urgência profissional. Arthur tirou Clarice do carro novamente, carregando-a pelas escadas de mármore branco com a pressa de quem carrega a própria vida. Ele a deitou na cama imensa de um dos quartos de hóspedes, cercada por travesseiros de plumas e lençóis de algodão egípcio. O contraste era brutal, quase doloroso, ao lembrar do colchão fino jogado no chão de terra batida. O médico pediu licença para examiná-la, enquanto Arthur aguardava no corredor, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. As horas de espera são os piores momentos que a nossa mente pode enfrentar, pois os pensamentos criam cenários terríveis.
Se você já passou por uma aflição na sala de espera de um hospital, aguardando notícias de quem ama, escreva a sua experiência nos comentários. Diga também de qual cidade você nos acompanha hoje. Eu leio todos os relatos com muito carinho. A nossa comunidade é um espaço de cura e desabafo. Após 40 minutos de tensão insuportável, a porta de madeira maciça finalmente se abriu e o médico saiu com um semblante grave. Ele explicou que Clarice estava com uma infecção pulmonar severa, agravada pela desnutrição e pela exaustão física prolongada. Ela precisaria de cuidados intensivos, antibióticos fortes e repouso absoluto por várias semanas, ou as consequências seriam irreversíveis. Arthur sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve a postura firme, absorvendo cada recomendação médica com atenção redobrada. Ele garantiu que ela teria os melhores medicamentos, a melhor alimentação e a vigilância constante de enfermeiras se fosse preciso. O médico receitou os remédios, aplicou uma injeção para baixar a febre imediatamente e foi embora, deixando o silêncio reinar novamente. O milionário dispensou todos os outros funcionários da casa pelo resto da semana, alegando que precisava de privacidade absoluta. Ele não queria que ninguém visse a vulnerabilidade de Clarice ou que surgissem fofocas maldosas sobre a presença dela ali. Ele assumiu o papel de cuidador, uma função que ele nunca havia exercido nem mesmo por si próprio em toda a sua vida. Ele sentou-se em uma poltrona ao lado da cama, observando o peito dela subir e descer em um ritmo mais calmo. A injeção havia feito efeito, e o suor frio já não banhava o rosto jovem e marcado pela dureza do mundo. Arthur segurou a mão dela entre as suas, rezando em silêncio para um Deus com o qual ele não conversava há muitos anos. O cuidado é a linguagem mais silenciosa e poderosa do amor verdadeiro, capaz de curar feridas que os remédios não alcançam. Se você acredita no poder transformador do carinho, por favor, deixe o seu curtir neste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal Voz e Histórias Narradas e faça parte deste nosso círculo de histórias boas. A sua presença é o maior presente que podemos receber. A noite avançou profunda e silenciosa, marcada apenas pelo som do relógio antigo no corredor e pela respiração da jovem. Arthur não pregou os olhos por um segundo sequer, levantando-se de hora em hora para verificar a temperatura da testa dela. Ele trocava a toalha úmida que repousava sobre a cabeça de Clarice com uma delicadeza que ele desconhecia possuir. Quando os primeiros raios de sol começaram a invadir a janela imensa do quarto, Clarice finalmente abriu os olhos. A confusão inicial rapidamente deu lugar ao pânico, quando ela percebeu que não estava sob o teto de zinco enferrujado. Ela olhou para os móveis clássicos, para os quadros caros na parede e, por fim, para o homem adormecido na poltrona. Arthur havia cedido ao cansaço poucos minutos antes do amanhecer, com a cabeça tombada para o lado e os ombros tensos. Clarice tentou se sentar, mas uma fraqueza avassaladora a fez afundar novamente nos travesseiros macios e cheirosos. O barulho do tecido despertou o empresário, que abriu os olhos assustado, pulando da poltrona em um segundo. "Você acordou, graças a Deus", ele disse em um sussurro aliviado, aproximando-se da beira da cama com passos cautelosos. Os olhos escuros de Clarice estavam arregalados, repletos de um medo irracional e de uma vergonha que ainda a castigava. Ela puxou o lençol até a altura do queixo, como se tentasse se esconder da realidade e do olhar dele. "O que eu estou fazendo aqui, Sr. Arthur?" A voz dela soou rouca e frágil, denunciando o esforço monumental que ela fazia para falar. "Eu preciso ir embora. Eu não posso ficar neste quarto. Isso não é certo. Eu não tenho como pagar por isso." O desespero na voz dela partiu o que restava do coração daquele homem acostumado a comprar soluções para tudo. A nossa sociedade nos ensina que tudo tem um preço e que não somos dignos de receber nada de graça ou por amor.
Se alguma vez você duvidou do seu próprio valor e achou que não merecia as coisas boas da vida, saiba que você não está sozinho. Inscreva-se no nosso canal para ouvir mais mensagens que aquecem a alma. E não esqueça de deixar o seu curtir, ele ajuda muito a espalhar o nosso trabalho. Muitas vezes, a humildade de quem tem muito pouco ensina as maiores lições para aqueles que acham que possuem o mundo nas mãos. Se você se emocionou com essa conversa entre duas almas tão diferentes, deixe o seu curtir neste vídeo. Compartilhe no seu grupo de amigos e ajude a levar essa reflexão de vida adiante. Inscreva-se no canal para caminharmos juntos nessas histórias narradas. O silêncio que se seguiu àquela confissão foi denso, carregado de sentimentos que não cabiam mais em meias palavras. Clarice respirou fundo, tentando assimilar a reviravolta absurda que o destino havia imposto em sua vida tão sofrida. Ela, que sempre foi invisível para o mundo, agora era o centro das atenções de um homem que podia ter qualquer coisa. Como o senhor descobriu onde eu morava? Ela finalmente perguntou, a dúvida superando o medo inicial da resposta. Arthur suspirou pesadamente, sabendo que a verdade era o único caminho possível para construir qualquer coisa entre eles. Ele recuou um pouco no colchão, cruzou as mãos sobre os joelhos e preparou-se para desnudar a própria alma. Foi naquela noite de tempestade severa, há 2 meses atrás, ele confessou com a voz baixa e carregada de remorso. Quando você saiu sob a chuva com aquele guarda-chuva quebrado, o meu peito apertou de uma forma que eu não soube explicar. Eu peguei o carro e segui o seu ônibus, apenas para ter a certeza de que você chegaria em segurança. Os olhos de Clarice se arregalaram em choque, revivendo a humilhação daquela noite em que o vento quase derrubou o seu teto. O senhor me seguiu até o ponto final? O senhor me viu andar na lama daquela estrada no meio da madrugada? A voz dela falhou no final da frase, revelando o tamanho da exposição que ela sentia naquele exato instante. Eu vi você entrar naquele amontoado de zinco e o meu mundo inteiro desabou naquela estrada de terra. Ele continuou, impiedoso consigo mesmo. Desde aquela noite, eu não tive um único dia de paz, imaginando o seu sofrimento e a sua luta solitária. Eu comecei a comprar comida a mais só para poder te dar, inventando desculpas esfarrapadas para não ferir o seu orgulho imenso. A revelação das manobras silenciosas dele fez com que todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem na mente da jovem. As comidas caras que não cabiam no armário, as conversas no jardim, as perguntas atenciosas sobre o bem-estar dela. Tudo aquilo não era acaso, era um homem tentando desesperadamente cuidar dela de longe, respeitando as barreiras que ela impunha. As grandes atitudes de amor não são feitas de gritos ou de presentes caros, mas de cuidados invisíveis que protegem quem amamos. Se você já fez algo por alguém em silêncio, apenas pela alegria de ver a pessoa bem, conte para nós nos comentários. Diga também de qual cidade ou estado do Brasil você nos assiste hoje. O canal Voz e Histórias Narradas é feito das experiências de vocês. Clarice não encontrou palavras para responder à grandiosidade daquela confissão inesperada e dolorosamente sincera do seu patrão. Ela apenas chorou, um choro silencioso e curativo, liberando todas as tensões acumuladas em 27 anos de existência dura. Arthur não disse mais nada, apenas segurou a mão dela novamente, oferecendo a sua presença como âncora naquele mar de emoções. Os dias que se seguiram transformaram a rotina daquela mansão fria em um verdadeiro lar pela primeira vez em anos. Clarice não podia sair da cama, forçada pelo corpo debilitado a aceitar a recuperação lenta e cuidadosa que a pneumonia exigia. Arthur não saiu do lado dela, transferindo as suas reuniões por videoconferência para o quarto de hóspedes luxuoso. A hierarquia entre patrão e funcionária dissolveu-se completamente entre os remédios nos horários corretos e as sopas nutritivas. Ele lia para ela os poemas daquele livro antigo, devolvendo o favor daquela tarde no jardim de inverno ensolarado. Ela o ensinava a olhar a vida com menos pressa, mostrando que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias volumosas.
Uma noite, quando a lua cheia iluminava o quarto com uma luz prateada, a respiração de Clarice já estava totalmente normalizada. Ela sentou-se na cama, encostada nos travesseiros, observando o homem maduro que digitava em um computador portátil na poltrona. Ele levantou os olhos, sentindo o peso do olhar escuro dela sobre si, e fechou o aparelho imediatamente. O Senhor mudou a minha vida de uma forma que eu nunca poderei retribuir, nem se eu trabalhasse 100 anos seguidos. A voz dela estava firme, com o tom de melancolia substituído por uma serenidade profunda e resolvida. Arthur caminhou até ela, parando ao lado da cama com as mãos nos bolsos da calça, admirando a força daquela mulher. Você não me deve nada, Clarice, ele respondeu com firmeza, deixando o coração guiar as palavras em vez da razão. Você foi a única pessoa que conseguiu entrar nesta casa e enxergar o homem que existia por trás do dinheiro. Você me salvou da minha própria arrogância, da minha solidão absoluta e de um futuro vazio de sentimentos reais. Ele se aproximou um pouco mais, sentindo o perfume natural da pele dela misturar-se ao cheiro limpo dos lençóis brancos. A distância entre os dois era mínima, quase inexistente, carregada de uma eletricidade que fazia o ar do quarto vibrar. Clarice não desviou o olhar, permitindo que a conexão entre eles atingisse um nível que nenhum dos dois conseguia mais negar. Arthur abaixou o rosto lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar se assim desejasse no fundo. O coração de ambos batia em um ritmo único, compassado pela história improvável que os uniu através de uma tempestade devastadora. O espaço entre eles desapareceu na iminência de um momento que mudaria para sempre a trajetória de suas existências solitárias. Gostaria que eu enviasse a última parte agora. O toque dos lábios de Arthur nos de Clarice foi suave, carregado de um respeito imenso e de uma urgência contida. Não havia pressa naquele contato, apenas a confirmação de um sentimento que havia nascido no meio do silêncio e da dor. Clarice fechou os olhos, deixando que uma lágrima solitária escorresse pelo seu rosto iluminado pela luz prateada da lua. Ela correspondeu ao beijo com uma entrega genuína, sentindo que finalmente havia encontrado um lugar seguro para descansar o seu coração cansado. Foi o encontro de duas solidões profundas que se reconheceram na imensidão de um mundo egoísta e apressado. O homem de 41 anos, que tinha o mundo aos seus pés, sentiu que só agora possuía algo de verdadeiro valor. A jovem de 27 anos, que conhecia apenas a dureza da escassez, sentiu pela primeira vez a doçura de ser cuidada e amada de forma incondicional. O quarto luxuoso desapareceu ao redor deles, deixando apenas a certeza de que a vida de ambos jamais seria a mesma. Quando se separaram, as testas continuaram encostadas e as respirações misturaram-se em um ritmo de pura paz. Arthur acariciou o rosto dela com as pontas dos dedos, memorizando cada traço da mulher que havia quebrado as suas barreiras de gelo. Clarice abriu os olhos devagar, encontrando o olhar marejado e intensamente apaixonado do homem que a havia resgatado da tempestade. Não havia mais o peso das diferenças sociais ou o abismo das contas bancárias entre eles. Nós passamos a vida inteira procurando por grandes milagres, esquecendo que o amor sincero é o maior milagre que pode nos acontecer. Se você também acredita que o afeto verdadeiro é capaz de transformar qualquer realidade triste, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para receber todas as nossas histórias de vida e deixe o seu curtir neste vídeo. O seu apoio é a luz que ilumina o nosso trabalho todos os dias. A manhã seguinte trouxe um sol brilhante e um céu sem nuvens, anunciando um novo ciclo na vida daquela casa imensa. Clarice acordou sentindo-se mais forte, com a febre totalmente debelada e a respiração livre do peso da infecção. Ela se levantou devagar, vestiu as suas roupas simples que haviam sido lavadas e passadas com extremo cuidado. Ao se olhar no espelho do banheiro luxuoso, ela viu uma mulher diferente, alguém que não precisava mais se esconder atrás do orgulho.
Ela caminhou pelos corredores largos da mansão, mas dessa vez os seus passos não eram de uma funcionária tentando ser invisível. Ela desceu as escadas de mármore e encontrou Arthur na cozinha, tentando preparar o café da manhã de forma desajeitada. Ele usava calças de moletom e uma camiseta amassada, parecendo um homem comum e incrivelmente feliz. Ao vê-la na porta, o sorriso dele iluminou o ambiente inteiro, apagando qualquer traço de seriedade que antes marcava o seu rosto. "Bom dia, minha flor", ele disse com uma naturalidade que fez o coração dela saltar de alegria no peito. "Eu tentei fazer aquele café que você faz, mas acho que queimei a água de alguma forma." A confissão desastrada dele arrancou uma risada cristalina de Clarice, um som puro que Arthur nunca havia ouvido antes. Ela se aproximou do fogão, tomou a garrafa térmica das mãos dele e começou a consertar o desastre culinário com maestria. Enquanto a água fervia e o cheiro de café fresco tomava conta do espaço, o silêncio confortável abraçou os dois. Mas Clarice sabia que precisava estabelecer os limites daquela nova vida, pois a sua essência independente não havia desaparecido com a doença. Ela serviu 2 xícaras fumegantes, entregou uma a ele e encostou-se na bancada de granito claro. O olhar escuro dela encontrou o dele com uma firmeza admirável e muito serena. Muitas vezes, a mudança que mais tememos é exatamente a porta que precisamos atravessar para encontrar a nossa verdadeira felicidade. Se você já precisou recomeçar a sua vida do zero, com coragem e esperança, compartilhe a sua experiência nos comentários. Diga também de qual estado maravilhoso do nosso Brasil você está me ouvindo hoje. A sua participação faz com que o canal Voz e Histórias Narradas seja um lugar de encontro. Arthur, eu amo estar aqui e amo o que está nascendo entre nós de uma forma que eu não sei explicar. Ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. Mas eu não posso simplesmente virar uma hóspede na sua casa, vivendo do seu dinheiro e perdendo a minha própria identidade. Eu sou uma mulher que trabalha, que luta desde muito cedo e eu preciso continuar tendo o meu próprio caminho. O empresário ouviu o desabafo dela com atenção redobrada, sem interromper ou tentar usar o seu poder para calar a voz dela. Ele admirava profundamente aquela força inabalável, aquela recusa em se tornar um enfeite na prateleira de um homem rico. Arthur colocou a xícara sobre a mesa, caminhou até ela e segurou as suas mãos com uma ternura infinita. Ele não queria uma mulher submissa, ele queria uma companheira de vida. "Eu jamais pediria que você deixasse de ser quem você é, Clarice, porque foi exatamente por essa mulher forte que eu me apaixonei." As palavras dele trouxeram um alívio imenso ao peito apertado da jovem, que temia que o dinheiro dele tentasse sufocar a sua liberdade. "Nós não vamos apressar as coisas, você vai se recuperar totalmente primeiro, e depois nós vamos construir algo juntos. Você terá a sua independência, o seu trabalho, mas dessa vez, sem o peso da sobrevivência cruel nas suas costas." A promessa selou um pacto de respeito mútuo e de amor maduro entre 2 pessoas que haviam sofrido demais na solidão. Nas semanas seguintes, a rotina da mansão foi se transformando em um verdadeiro lar, cheio de conversas longas e risadas soltas. Clarice já não limpava o chão ou polia as pratarias, ela agora lia os seus livros no jardim sem a pressa do relógio. Arthur diminuiu drasticamente a sua carga de trabalho, percebendo que nenhum negócio valia mais do que o tempo ao lado dela. Quando amamos alguém de verdade, o nosso maior desejo não é prender a pessoa, mas dar asas para que ela possa voar cada vez mais alto. Se você tem orgulho das conquistas de quem você ama, envie este vídeo para essa pessoa agora mesmo. Compartilhe no seu grupo de mensagens e mostre que o amor verdadeiro é construído com apoio e liberdade. As nossas histórias ganham mais vida quando chegam aos corações certos. Quando Clarice recebeu alta definitiva do médico, com os pulmões limpos e a saúde plenamente restaurada, ela fez um pedido inusitado. Ela pediu a Arthur que a levasse de volta ao casebre de zinco pela última vez, para encerrar aquele ciclo de forma digna.
Arthur não questionou, apenas pegou as chaves do carro discreto e dirigiu novamente pela estrada que havia mudado os seus destinos. O trajeto foi feito em um silêncio reflexivo, com as mãos dos dois entrelaçadas sobre o banco do veículo. O dia estava nublado, mas não havia ameaça de tempestade quando eles chegaram ao final da estrada de terra batida. O casebre parecia ainda mais frágil e decadente, mas Clarice já não sentia vergonha ao olhar para a estrutura de zinco enferrujado. Ela saiu do carro de cabeça erguida, caminhando sobre a terra vermelha com uma leveza que contrastava com a dureza do passado. Arthur caminhou alguns passos atrás dela, mantendo uma distância respeitosa para que ela pudesse viver aquele momento de despedida. Ela empurrou a porta de madeira, que rangeu como um lamento antigo, e entrou no cômodo escuro e empoeirado. Clarice não foi ali para resgatar móveis velhos ou roupas desgastadas. Ela foi buscar as suas únicas relíquias valiosas. De dentro de uma caixa de sapatos escondida debaixo do colchão, ela tirou uma fotografia amarelada da sua mãe e um terço de madeira simples. Ela apertou os objetos contra o peito, fechou os olhos e agradeceu silenciosamente por ter sobrevivido a todas as provações. Ao sair do casebre, ela não olhou para trás nem por um segundo, deixando que o vento levasse as memórias dolorosas daquele lugar. Arthur a esperava encostado no carro, com um olhar de admiração que fez o rosto dela se iluminar com um sorriso radiante. Ele abriu a porta para ela, não como um patrão cortês, mas como um homem profundamente apaixonado por cada pedaço da história dela. Eles deixaram a estrada de terra para trás, guiando-se rumo a um futuro que eles mesmos escreveriam. O passado pode ser muito duro e cheio de cicatrizes, mas ele não define o destino brilhante que podemos construir daqui para frente. Se você gosta de finais que nos enchem de esperança e de força para continuar lutando, lembre-se de curtir este vídeo. Inscreva-se no canal Voz e Histórias Narradas para não perder as nossas próximas viagens pelo coração humano. A sua presença é o maior presente que você pode nos dar. A promessa de independência que Arthur havia feito começou a tomar forma de uma maneira linda e cheia de significado algumas semanas depois. Ele não deu uma conta bancária recheada para ela, pois sabia que o orgulho de Clarice rejeitaria o dinheiro fácil. Em vez disso, ele comprou um ponto comercial em um bairro charmoso e a convidou para desenhar o próprio negócio. Clarice, que sempre amou as palavras e o cheiro de papel antigo, decidiu que abriria uma pequena e acolhedora livraria. Eles passaram meses planejando cada detalhe do espaço, escolhendo as prateleiras de madeira maciça, as poltronas confortáveis e os títulos dos livros. Arthur usou a sua experiência de empresário implacável para orientá-la na parte financeira, ensinando-a a gerir o negócio com segurança. Clarice, por sua vez, decorou o ambiente com plantas belíssimas e colocou uma máquina de café no canto para receber as pessoas. Era um trabalho em equipe perfeito, onde a experiência de um complementava a sensibilidade do outro. No dia da inauguração, a livraria estava cheia de uma luz morna e do aroma inconfundível de folhas impressas e café fresco. Clarice vestia um vestido simples e elegante, com os cabelos soltos e um sorriso que irradiava uma autoconfiança conquistada a duras penas. Arthur ficou observando de longe, apoiado no balcão de madeira, sentindo o peito transbordar de um orgulho que nenhuma fusão bilionária havia lhe dado. Ela era a dona do próprio destino, e ele era o homem sortudo que podia caminhar ao lado dela. O tempo passou de forma generosa para os dois, consolidando um amor que nasceu nas frestas da dor e floresceu no respeito. A mansão fria e silenciosa foi definitivamente transformada em um ambiente cheio de vida, de calor humano e de pequenas bagunças cotidianas. O piano de cauda, que antes era apenas um móvel caro e empoeirado, agora soava melodias alegres durante os finais de semana preguiçosos. As refeições solitárias na mesa de 6 metros deram lugar a jantares informais na cozinha, com muita conversa e vinho tinto. O dinheiro,
que por tanto tempo foi o senhor absoluto da vida de Arthur, perdeu o seu lugar de destaque no pedestal. Ele aprendeu com a sua companheira que a verdadeira prosperidade está na saúde, na paz de espírito e no abraço quente no final de um dia exaustivo. Ele vendeu parte de suas empresas, reduziu a sua carga de responsabilidades corporativas e passou a investir o seu tempo no que realmente importava. As reuniões tensas e os balanços financeiros foram substituídos por caminhadas no parque e leituras longas no jardim de inverno. É bonito ver como a vida costura os destinos das pessoas, unindo fios soltos para formar uma tapeçaria cheia de significado e amor. Se as palavras de hoje tocaram a sua alma de alguma forma, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho do nosso canal. Compartilhe o seu carinho deixando o seu curtir e escrevendo a sua cidade nos comentários para que possamos nos conhecer melhor. Juntos, nós formamos uma família unida pelas boas histórias e pelos bons sentimentos. Certa tarde de domingo, enquanto uma chuva fina caía do lado de fora das grandes vidraças, os dois estavam sentados no tapete da sala de estar. Clarice estava encostada no peito de Arthur, lendo um livro novo que havia chegado na sua livraria naquela mesma semana. Ele acariciava os cabelos dela devagar, ouvindo o som da chuva e sentindo uma gratidão imensa inundar a sua alma, antes cansada. Não havia mais a dor da solidão, nem o frio da indiferença, e muito menos o medo de ser julgado pelas aparências. Você já parou para pensar que, se o meu guarda-chuva não tivesse quebrado naquela noite de tempestade, as coisas poderiam ser diferentes? Ela perguntou suavemente, sem tirar os olhos da página do livro. A pergunta carregava o peso das ironias do destino, mostrando que até mesmo as piores tormentas podem trazer as maiores bênçãos de nossas vidas. Arthur sorriu, beijou o topo da cabeça dela e apertou o abraço, sabendo exatamente a resposta para aquele questionamento poético. O meu destino já estava traçado no momento em que eu vi você sorrir para a cozinheira no seu primeiro dia de trabalho nesta casa, ele confessou, revelando um segredo antigo que guardava no peito. A tempestade só serviu para lavar a minha covardia e me dar a coragem necessária para ir até o fim do mundo atrás da mulher da minha vida. Eu seguiria aquele ônibus quantas vezes fossem necessárias e caminharia por aquela estrada de lama até o fim dos meus dias, se fosse preciso. Clarice fechou o livro, virou o rosto para cima e encontrou o olhar profundo do homem que mudou o roteiro da sua existência. Ela sorriu, um sorriso que apagava todas as cicatrizes do passado e iluminava a sala inteira com a força de um amor inabalável. Eles se beijaram ao som da chuva mansa, celebrando a vitória da sensibilidade sobre a dureza do mundo lá fora. A jovem da casa de zinco e o milionário do palácio de vidro construíram, juntos, a moradia mais valiosa que existe, um lar feito de respeito e paixão. A vida é exatamente como as tempestades que enfrentamos, cheia de ventos fortes e momentos sombrios que parecem não ter fim. Mas é preciso ter esperança de que, depois da chuva mais severa, o céu sempre se abre para revelar caminhos que não conseguíamos enxergar. As maiores lições não vêm do conforto, mas das escolhas difíceis que fazemos quando tudo parece estar contra nós. O amor, a dignidade e a coragem são as únicas moedas que realmente enriquecem a alma de um ser humano nesta jornada terrena. E você, meu amigo e minha amiga que me ouve agora, já teve a sua vida transformada por um encontro inesperado ou por uma tempestade que trouxe algo bom? Como você enxerga o valor das pequenas coisas após passar por momentos de grande dificuldade? Escreva a sua experiência nos comentários. Eu leio cada relato com o maior respeito do mundo. Muito obrigado por me fazer companhia até aqui. Um abraço apertado e até a nossa próxima história narrada.